Bom dia a todos. Queria agradecer a presença de todos vocês e quero dizer algumas palavras em nome do Conselho de Direção do Departamento de Psicanálise, contar um pouco como a gente pensou esse evento. Soubemos da presença do Chaim aqui em São Paulo. Ele veio para um evento na USP, fizemos uma parceria com a USP junto com o Daniel Kupperman. E então o professor logo aceitou o nosso convite. Agradeço, professor, muito obrigada. E me enviou o material que ele apresentaria, e aí eu li o material, a Noni também, e consideramos que esse material conversava com o trabalho que tem sido feito pelo projeto de anorexia e bulimia aqui do departamento. Então, convidamos, o projeto, falei com a Liliane, e eles escolheram a Nancy de Oliveira Lima, que vai estar representando o grupo. Além desses convidados ilustres, tentamos também abrir e ampliar a interlocução intra e extra-institucional e convidamos algumas pessoas aqui do SEDES, alguns grupos aqui do SEDES, dentre eles a Clínica da Psicologia, os outros 6 departamentos que fazem parte do SEDES e instituições de fora. Dentro do SEDES também convidamos o pessoal do curso de psicossomática. E das instituições de fora, convidamos o programa de atendimento a pacientes somatizadores da Unifesp e, principalmente, o PROATA, que é o Programa de Atenção a Transtornos Alimentares, que hoje está representado pela Viviana Venosa e a Denise Achoa, que são pessoas que fazem uma parceria, o PROATA faz uma parceria com esse projeto de anorexia aqui do SEDES. A Denise, inclusive, já participou do grupo de anorexia daqui. Então, são presenças bastante valiosas no nosso trabalho hoje. Bom, o professor Chaim também se apresenta como bisavô da Ana Clara. A Nancy vai apresentar um trabalho clínico de uma paciente que ela chamou de Sherazade. Então, eu espero que o nosso evento seja pleno de histórias, histórias contadas pelo bisavô da Ana Clara, pela Sherazade, e histórias que não se encerrem aqui hoje, mas que nos preparem para próximas histórias que virão na nossa clínica, nas nossas vidas, e assim vamos mantendo a psicanálise em movimento. Vou passar a bola, então, para a Miriam Schneiderman, que é uma psicanalista, aqui, membro do departamento, e que vai coordenar a primeira mesa, que é a conferência do professor Chaim. Muito obrigada e um bom evento. Eu recebi a incumbência de coordenar e apresentar o Chaim. Acho que o Chaim não precisa muito ser apresentado. Acho que todos nós conhecemos, lemos, enfrentamos os textos dele. Mas eu queria aqui dizer que é uma imensa alegria poder estar com o Chaim aqui, nesse lugar, no departamento, no SEDES, e que o que o SEDES tem muito a ver com tudo que o Chaim plantou também nesses anos todos. Eu conheci o Chaim no começo dos anos 70, em plena ditadura, quando ele escrevia no jornal Opinião, e tinha uma postura de contestação e de questionamento, e punha a cara para bater naquele momento duro. Depois a gente veio a se conhecer e viramos grandes amigos, e nos acompanhamos pela vida fora. E eu acho que no momento em que surge o SEDES e no momento em que surge o departamento, é como se a gente pudesse dar uma realidade para sementes plantadas durante aqueles anos todos. O SEDES nasce também num momento ainda onde os ares começavam a se abrir, mas ainda era muito duro, E a gente sempre se pensou numa inserção e num questionamento do mundo e na busca de um jeito melhor de estar na vida e no mundo. E o Chaim tem muito a ver com isso tudo. Depois ele também alguém... Não está entre os livros que... Enfim, ele publicou vários livros, um monte,
Um que está aqui, para mim, foi bem básico na minha formação, que é a psicanálise e instituição, ou seja, a questão da análise institucional sempre foi colocada pelo Chayine de um jeito muito importante. Depois tem o Ética e Psicanálise, uma introdução, Freud e as psicoses. Não está aqui, entre os livros publicados, um que, para mim, é absolutamente disruptor, que é a Psicanálise e Nazismo, onde ele pensou todas as relações da psicanálise com o nazismo numa abordagem histórica que, para mim, é importantíssima. E tem aqui também citado Coração Distante, ensaio sobre a solidão positiva. O tema dessa conferência também fala de um Chayine antenado no contemporâneo, né? Eu acho também ele sempre teve a preocupação com a filosofia, ele é membro da Academia de Filosofia, ele fez um trabalho lindo sobre estranhamento familiar para entrar na academia, que é um texto também muito lindo. A preocupação com o contemporâneo e a abertura para pensar o novo também faz parte do jeito inquieto do Chayine ser. Eu fiquei muito contente com o tema. Eu até falei, quando me chamaram, né, eu falei, puxa vida, acho que a inquietude é a mesma, porque eu estou fazendo um documentário que se chama De Gravata e Unha Vermelha, onde a questão dos novos corpos está colocada de um jeito muito concreto, na concretude do corpo. E isso, para mim, continua. Mergulhei nesse mundo da transexualidade, das mudanças corporais, mas o enigma permanece gritando na minha cabeça nesse momento. Então, quero muito ouvir o Chayine. Obrigado. Obrigado pelas apresentações e obrigado. Bom, eu pensei em começar com um evento. Eu não vou me deter aqui a conceituar o que é um evento, mas eu vou produzi-lo para trabalhar essa questão proposta no tema desse papo. A outra coisa, eu vou falar e vou ser advertido 45 minutos. O que eu trouxe é impossível de ser nem lido em menos de umas 3 horas. Então, quando chegar a 45 minutos, está bom, teremos cumprido. Isso é o meu estilo também, né? Alguma coisa teremos cumprido, talvez eu gostaria de passar para vocês, e a gente encerra com perguntas, questões. Mas o assunto, para os psicanalistas, é bastante novo. E o contemporâneo, segundo o Agamben ensina, é aquilo que ainda não veio e que tem ainda que ser anunciado. Ele não é uma linha um pouco diferente, e ao invés de recorrer às várias descobertas e tal, eu queria passar por um texto que eu trouxe aqui. Nós temos a tradução desse texto em português, mas nós não podemos difundi-lo porque ela é uma tradução pirata, não autorizada. Mas eu vejo todo mês uns 5, 6 filmes europeus que são piratas. Isso não me põe pirata, mas o judeu sempre um pouco pirata para poder sobreviver. Eu vou falar a respeito do livro e a respeito de algumas indicações do questionamento do inconsciente na psicanálise em geral, especialmente na psicanálise que me interessa, que é a freudiana, e vou lançar alguns problemas, algumas emergências disso em Freud, e o resto fica aí. Depois eu passo o texto e quem se interessar, o texto não está composto, mas dá para ler. Então, primeiro, eu vou me deter num texto escrito por um grande filósofo contemporâneo, Jean-Luc Nancy. Nancy é o único filósofo do mundo que já sofreu um transplante de coração. Então, não só ele pensa a respeito do que é ter um novo corpo, ele se espanta e
ele tem muito pouca relação com a psicanálise. Na verdade, se pudéssemos falar em relação, ele tem uma relação negativa. Vocês sabem que os filósofos, em geral, acham que a psicanálise para naquilo que é mais importante, porque o pensamento do psicanalista não pode ir além do pensamento do psicanalizado, daquilo que nós chamamos de transferência e resistência, e alguns de nós, inclusive presentes aqui, de contra-transferência. O filósofo acha que não tem contra-transferência. Pelo menos até a obra de Nietzsche achava que podia falar o que quisesse, porque o que ele falava era em nome do ser. Então ele tinha o direito de pensar o que ele quisesse. E o Jean-Luc Nancy se coloca num lugar muito modesto, porque ele ia morrer. Ele tem uma doença, não vou fazer menção a ela, vou deixar para um escrito. E logo na enxerga do livro dele, ele cita Artaud. Artaud é o inventor da noção de corpo sem órgãos, onde um corpo pode fabricar seus órgãos à sua maneira, de qualquer maneira. Mas aí o Artaud se pergunta assim, ele afirma: não há nada de mais ignobilmente inútil e supérfluo que esse órgão chamado coração, que é o meio mais sujo que os seres puderam inventar para bombear a vida em mim. Eu estou dizendo, é uma época, esse texto, se não me engano, é de 22, 23, e que ele imagina, se ele é atingido no coração, ele não poderia pensar, antevir a vinda do professor Barnard e da equipe dele, e pensar que o coração poderia ser transplantado e que pode ser fatiado, as várias intervenções cardíacas que se fazem hoje. Então, o Jean-Luc Nancy tem uma doença e ele não escreve sobre a doença, é um pequeno, como diz os franceses, uma plaquete, e ele, nessa plaquete, escreve sobre o que foi o transplante dele, mas ele escreve como filósofo. Por que isso é importante? Eu consultei aqui o índice brasileiro, o Lilacs e o Cielo, e as referências que tem acerca de transplantes são todas da ordem da medicina. A medicina olha como Deus, esse senhor que alguns de vocês acreditam nele, então eles olham de fora para dentro. Então tem 11 trabalhos, até eu escrever esse trabalho que já tem 2 anos. E procurei também outros índices estrangeiros. Todos os nossos 11 trabalhos, eles são, inclusive, curiosamente, feitos por um enfermeiro, Pedro Marcos Caram Barbosa. Então, todos eles olham com o olhar chamado médico. Eles olham desde o que a medicina espera do cara, o cara está para morrer, o cara quer dizer o cara e a cara, mas em português não tem um prefixo neutro para dizer isso, um pronome neutro, então eu vou falar de o cara. O cara doente vai ter que receber um transplante, por aí nós vamos entrar na noção de novos corpos. Então eles escrevem como o médico vê isso. Qual é o modo de intervir no coração para que o sujeito possa viver? E o Nancy não. O Nancy escreve o seguinte: eu fiz um transplante, eu sou filósofo, eu queria tirar algumas consequências desse transplante. E ele tira. Acontece que eu, Chaim, sou psicanalista. Eu tiro consequências das consequências do Nancy que ele não tira, porque eu sou leitor e discípulo de Freud. Então, eu tenho alguma coisa a dizer que o filósofo não tem. O filósofo para num lugar onde eu queria caminhar um pouco. Então, primeiro, como é que é o... eu não vou fazer citações.
O trabalho do Nancy está num livro que não foi traduzido. Eu tenho essa tradução pirata. Se alguém daqui quiser receber, eu mando, mas o problema jurídico não é meu. Aqui é uma terra de processos. Eu fiquei sabendo ontem de um, enquanto eu bebia cachaça, não, de 4 de uma vez. Então eu não queria ter nada com isso, estou muito cansado. Mas tem uma tradução, está já ao acesso na internet. Então, o que o Jean-Luc Nancy escreve? É um livrinho pequeno, mas queria falar que, como é o primeiro e único, é muito denso. Tem muitas questões, porque vem de alguém que eu gosto muito, que é um filósofo pensador, desbravador de caminhos, e que é muito importante. Então, a história é o transplante do coração de alguém para o Jean-Luc Nancy. Jean-Luc Nancy começa a adoecer. Eu uso uma expressão curiosa para aquilo que ele me passou e que eu consegui ler em outros lugares. Ele vai murchando. Ele murcha fisiologicamente e murcha psiquicamente, porque ele já não sabe o tempo de vida que ele vai ter. Aqui eu sei que eu tenho 45 minutos de vida própria, e depois um bate-bola. Então, só tem um jeito para ele, que é fazer um transplante. Para fazer o transplante, tem uma fila que tem que esperar algum defunto. Alguém tem que morrer, e morrer em bom estado físico para poder passar. Acontece que a recepção do coração, vamos tomá-lo como órgão, a recepção do coração significa se dar um outro coração, um novo coração, porque o velho pifou, ou está a caminho de pifar, é um motor que ele começa a anunciar que está pifando. A experiência médica muito valiosa diz que ele vai falecer se ele não trocar, como diz o Arthur aí na introdução. Então ele se põe numa fila. Como foi essa fila? Uma fila para um filósofo tão importante? Eu não sei. Cada um pensa lá, é mais um enigma para a gente pensar. Mas é o seguinte, morre uma mulher negra de cerca... Ele é branco, como só ia acontecer com os filósofos, né? O que nós vamos fazer? É isso aí. A filosofia, a gente não conhece os negros, nem eles filosofam, porque é algo ocidental que veio da Grécia e veio na forma de branquelamento. Sócrates era mais branco do que essa poltrona. Ele ficava, inclusive, mais pálido ainda quando a Xantipa, a mulher dele, levantava a voz, ele perdia a cor. Então, foram sempre brancos os filósofos, um ou outro. Eu queria trazer com o Moro a questão do racismo. Então, essa mulher, que ele não dá nome a ela tem mais ou menos 20 anos, morre atropelada, e se recolhe o coração dela, de acordo com uma técnica que já está avançada. Esse transplante se fez em 1989, e já estava bastante adiantada a pesquisa, e é retirado o coração dessa negra e é o que vai caber a ele. Então, o primeiro problema que eu trouxe, eu gosto de trazer com um pouco de humor, porque a questão toda para passar através de dados é pesada. Então, é uma negra e um branco. E outra coisa, é uma negra nova e um branco velho. Ou não velho, desculpe os aqui presentes, ele tem 58 anos. Mas ele está murcho, porque ter o coração como ele tinha. E vão entrar em questão algumas coisas. Primeiro, eu queria dizer que o Nancy, se vocês ouviram bem o nome dele, ele é Jean-Luc.
João e Lucas. Ele é cristão, ele é um filósofo que, quando ele pensa, ele vai nessa direção, mas todo mundo pode ler, que tem muito que aprender, mesmo os ateus, agnósticos e paralíticos aprendem muito com a obra dele. Mas, de cara, nós temos uma diferença de sexo, que isso, para nós psicanalistas, interessa muitíssimo e vai colocar em questão alguns dados e ganhos da teoria psicanalítica. O que é isso? Um coração feminino num corpo dito masculino de um heterossexual. Como é que é e o que significa nós que lidamos com corpos diferenciados, com fenômenos de cross-dressing, fenômenos de troca de órgãos, homens que põem mamas, mulheres que ablactam as suas, sujeitos femininos que colocam bigodes para poder namorar parceiras, outros sujeitos que tiram os bigodes para poder serem femininas, e toda uma série de questões que eu não trouxe nem resumo, porque eu só queria, em bom português, fazer uma provocação. Provocar, chamar a si a questão e perguntar a respeito do inconsciente freudiano. Mas, por aqui, como se trata de um transplante de coração, essa questão que a gente poderia pensar, há um bigode em alguém que quer se masculinizar, ou arrancada do bigode em alguém que quer se feminilizar, aceitando que a aparência é o que vai definir a pertinência ao gênero, ao sexo, se complica muito quando é um coração. Porque, primeiro, o coração não aparece. Ele não está dentro da filosofia da presença, que é tão importante hoje na nossa época. Ele é alguma coisa que é invisível, mas que para o próprio fulano, aparentemente, é também invisível, mas tem um lado de visibilidade que eu queria marcar no testemunho dele. Então, a idade que não faz diferença. Eu queria lembrar a vocês que quando Freud escreveu e começou a produzir a questão do complexo de Édipo, ele partiu da noção mais abstrata de um complexo nuclear, Kerncomplexo, e produziu a noção do complexo de Édipo, e ele seguiu algumas das linhas que a escrita do Sófocles e o mito em geral, que tem várias versões desse mito, possibilitam pensar o que é o Édipo. Uma delas, que a gente esquece, é que uma mulher não deve se casar com um homem mais jovem. Quando casa, causa peste na cidade. O contrário era e, em parte, ainda é válido. Os homens têm alguns direitos que o sexo feminino não tem. Eu hoje não posso falar disso, ontem tentei falar um pouco disso. Mas eu queria dizer que isso é parte do complexo de Édipo, e nós, psicanalistas, transmitimos isso com toda a carga ideológica que nós recebemos nos nossos corpos, no nosso modo de nos apresentar, no nosso modo de ser, quando nós interpretamos, atendemos, acolhemos, recolhemos, testemunhamos a fala dos outros. Esse é um problema que não está muito elaborado. Raramente eu vejo alguém que escreva sobre o Édipo fora do regime da proibição, por exemplo, a obrigação que tem a mulher de não casar com um homem muito mais novo do que ela. Eu queria que vocês entendessem, estou tentando ser explícito bastante, para dizer que eu não tenho nada com isso. Eu estou apenas apresentando o que eu aprendi, e eu acho que eu aprendi bastante bem. Mas que isso é esquecido, mas que fica nos consultórios.
né? Tanto que vocês podem ver aqui, o auditório é feminino, mas na hora de falar chama um homem. É um jogo que é inconsciente, se faz até pela postura, pelo teatro, pela cenografia, pela marca que presencialmente nós podemos observar, saber. Os grandes mestres, os supermestres são sempre masculinos, mas esse problema não vai se colocar num transplante. Ele recebe o corpo de uma mulher que é negra, que é jovem e especialmente é mulher. Ele não questiona isso no trabalho dele. É curioso porque é um filósofo brilhante, trabalha sobre um conceito de comunidade, uma comunidade do que ele se chama, do que se chamaria em português inoperante, contra as teses das coletividades organizadas, mas ele não leva em conta de que ele recebeu um coração de mulher. O que é isso? Um homem viver às custas de um coração de mulher. Então, uma observação que eu queria fazer é que esse órgão, o coração, não nela era uma parte orgânica, é um organismo dessa mulher que teve uma história até ser atropelada e morta e tal. Nós podemos pensá-la, ela talvez fosse algum dia um psicanalista, contar a vida dela, como é, o que ela fez, os sonhos dela, mas quando se toma uma parte do corpo dela e se coloca, se implanta no corpo do filósofo, ela deixa de ser orgânica. Ela passa a ser um inorganismo. Porque já tem corações que não são feitos de matéria do que nós chamamos orgânico. São feitos de materiais plásticos, materiais metálicos muito mais leves. Por exemplo, se fazem válvulas de corações com corações de porcos, isso não torna o receptor porco, não é? Mas eu acho que é algo que é impossível o psicanalista deixar entrar sem pensar o que é isso e por referência ao que nós já temos cotidianamente. O que é alguém diante do espelho botando a cara como uma tela branca para poder se transformar em outra coisa. E coloca em questão alguma coisa também, que é algo que os analistas traduzem como narciso, que é a imortalidade. Eu sou um filósofo cristão, eu sou João e Lucas, é muito peso, e além disso sou Nancy, mas eu quero viver. Eu vou me encontrar com Deus, mas eu tenho tempo, eu vou prorrogar a minha vida. Entra em questão a imortalidade e também o desejo de ficar jovem, que aparece num texto, também não trabalhado, mas nós analistas somos um pé no saco. A gente fica atrás de uma frase, não sei o que lá, e achamos alguma coisa. A outra coisa é que, quando entra o coração no sujeito, acontece um fenômeno que é esperado e que para o qual hoje se tem algum tipo de remédio ou remediação. É que o sistema do coração da senhorita negra faz um sistema imunitário. E o sistema do filósofo faz outro. Então, ela entra a combater um sistema, combate o outro. Esse estrangeiro, que é algo que os filósofos têm trabalhado muito, têm trazido essa questão. Eu acho que a psicanálise não teve a possibilidade, a oportunidade de pensar tanto a questão do estrangeiro. O que é a entrada do estrangeiro? Por exemplo, desde o começo dos episódios que marcaram a Segunda Guerra Mundial. Vamos falar com a queima dos livros e do Reichstag.
em 1933, a subida de Hitler ao poder, nós temos pouquíssimas análises a respeito do que é isso, o que é a entrada do estrangeiro e a posta de algumas frações da população como estrangeira dentro de um grupo onde, por exemplo, uma população que estava lá há 500 anos, de repente é considerada estrangeira. O que é isso? De onde se marca? Se conseguir chegar, eu acho que não vou. Eu tenho um exemplo para vocês, tirado da medicina e tirado da psicanálise simultaneamente. O mesmo exemplo. Mesmo não é idêntico, mas que tem similitudes que merecem ser consideradas. O sistema imunitário de um rejeita o outro. Na leitura do Nancy, ele fala que o sistema dele rejeita o da mulher, mas o da mulher também rejeita o dele. Nós, analistas, aprendemos isso, quem trabalha com a noção de contra-transferência. Um rejeita o outro. O contra, o Renato depois fala sobre como é contra para nós em psicanálise, que não é nada que tira o outro do lugar, mas algo que se põe diante de, né? Gegen. Então, um sistema se põe contra o outro. E o modo de curar no Jean-Luc Nancy, porque ele se torna o paciente quando o órgão dele, a aparência dele é que recebe o coração. O modo de curar é receber um hormônio que vem de coelho. Então ele se torna um acoelhado, no sentido brasileiro da palavra, acoelhado porque ele se encolhe e porque ele se torna medroso. Vocês imaginem ter um coração que não é o vosso, o tempo todo batendo, ameaçando deixar de bater, e a vida dele passa a ter descontinuidades pela entrada do estrangeiro. Esse estrangeiro, então, não é um estrangeiro igual o Von Braun nos Estados Unidos, que traz um V2 que vai desenvolver a força aérea norte-americana a pontos que até então desconhecidos. Von Braun foi capturado na Alemanha, ele colaborou muito com a indústria aérea norte-americana, foi perdoado de todos os erros, ganhou prêmios, dinheiro, glórias, só não foi chamado para o Sede Sapiência falar. Mas então, esse é o papel de um estrangeiro bem-vindo. Mas aqui o estrangeiro é bem-vindo, que ele salva a vida do filósofo, mas ele é contra o filósofo. Então, o filósofo, para se proteger dele, ele vai ter que procurar o sistema médico e vai ter que combater a autoimunidade e funcionamento do sistema com outro sistema, que vem de um hormônio fabricado com coelhos. Quando ele ingere esse hormônio de coelhos, o primeiro sintoma que ele faz são tremores. Eu tremo, mas acho que eu nunca tomei coelho, a não ser que eu gosto muito de coelho à bordaleza. Então, entra em composição um novo jogo que fabrica um novo corpo. Eu queria dizer que isso coloca em jogo, mas eu não queria desenvolver aqui, o que seria esse eu que recebeu esse órgão. Que eu é esse? Que ele torna mais forte, ele traz mais a presença, que para muitos de nós é o que interessa, não para mim, mas ele traz a presença, a crítica do Freud, a que o eu não é, ou não toma, não mostra o que é o aparelho psíquico, é apenas a superfície dele. E o eu do Jean-Luc Nancy se torna tremeroso, tem isso, deve ter. Ele fica o tempo todo tremendo, preocupado, e ele nos escreve, é curioso, ele é um filósofo, um pensador, conhece muito a sociologia também, mas aqui ele escreve sobre uma espécie de poesia. É muito poético o modo como ele
ele escreve, e eu fiquei pensando que a poesia afasta a morte. E é isso. Acontece que, quando os dois corpos se encontram, é assim que eu gostaria de ler, não um corpo que recebeu um transplante. Isso terá consequências. A consequência disso, que é mais genérica do que o caso dele, é um câncer. Ele é acometido, não sei se pode falar assim, de um câncer 8 anos depois, e o câncer é arrasador. Aí ele tem que tomar remédios para o câncer. Acontece que, nesse processo, ele já tem 66 anos, e ele havia casado antes, pela segunda vez, e ele tinha um filho pequeno, que ele teve esse filho quando ele tinha 50 anos. Eu queria dizer que ele não escreve isso, não é uma autobiografia, mas vocês deduzem as idades, os dados, os eventos, os fatos que compõem o evento. Então, o filho olha para ele como se não entendesse o que está acontecendo. Ele fala assim: eu sou pai e não sou pai. Eu sou marido e não sou marido. O que é a vida sexual, por exemplo, um filósofo que não ousa escrever sobre isso? É a mesma coisa? Como são os tremores? Como é a vida sexual? Eu estou falando nesse sentido que o Lacan acha que não existe, da relação sexual, e eu gosto muito. Então, eu fico pensando, o que é isso com um cara que tem o coração que lhe avisa a cada momento que ele pode pifar? Não é que vai acontecer. Já se tem uma grande experiência médica sobre isso, mas o imaginário ainda não experimentou contemporaneamente isso de modo mais íntegro. E o filho dele mostra a ele que é por aí. Ele não fala da esposa. Nem sei se ele continuou casado depois. Queria dizer que isso não é uma brincadeira, porque muita gente, na ocasião de uma grande transformação orgânica, vai embora, termina o casamento. Eu me casei com Maria, e você agora é Josefina? Não é a minha, não quero. De modo que eu não sei o que aconteceu. Estou especulando jocosamente para a gente pensar. Mas com o filho, não. O filho olha para ele sempre, ele sente, e ele não é um paranoico, mas ele sente sempre que o filho olha de modo esquisito. Então, isso vai nos levar a um outro modo de poder ver a filosofia, porque isso é escrito por um grande filósofo, mas também a psicanálise. Eu fiz algumas observações sobre o que é um sistema de parentesco. O que é um homem de 58 anos que tem um coração de 20? Qual a idade dele? Quantos anos ele vai viver? Como se pode chamar essa vida que não é mais contínua? Aqui nesse auditório não tem uma única pessoa, se tiver no máximo uma, que está pensando, meu coração está batendo. Não tem. E ele não pode ficar lá no auditório dele, ou dando as aulas dele, ou assistindo algum colega falar. Ele não pode sem ter essa vida alternada. Ele, ao mesmo tempo, é o corpo dele, que funciona assim, assado, e o coração de outra, que entrou lá como intruso. Porque esse estrangeiro que entra, ele não entra para compor a normalidade. O sistema de parentesco dele mudou, a idade mudou, o gênero dele, ele sabendo ou não sabendo, mudou. O que é ter uma mulher dentro de si? Não, eu sou feminino, eu faço poesia, sei lá, essas bobagens que a gente ouve, mas ele tem realmente um órgão feminino. E o que é isso, ainda mais para um filósofo que pensa isso? Eu achei que parte desse livro dele sobre a comunidade inoperante, que é tão importante para nós, para o Agamben depois tem um livro, A Comunidade a Vir,
que é uma tentativa de aumentar ou modificar o pensamento do Nancy. E é um assunto que está hoje em dia. Como é que nós nos constituímos como coletivo? Valem ainda as considerações freudianas de totem tabu, análise do eu e psicologia das massas e companhia? Ou vamos ter que nos firmar mais no Freud 29 e 30, com o mal-estar da cultura? Olha, eu estou enunciando uma série de questões que vieram muito desse homem aqui. Mas o que coloca para nós no pensamento, e isso é um diferencial enorme, é que ao invés de tomar o corpo, isso é uma coisa que os analistas temos que escutar, em vez de tomar o corpo, esse gesto de transformar o que é orgânico do outro em algo que nos faz ainda poder viver, que vai na direção da flecha da eternidade, em alguma coisa que nos faz permanecer, em vez de ser alguma coisa que nós encaixamos no sistema, por exemplo, o sistema psicanalítico de pensar um evento, que antes dele ser pensado, quando eu recebo alguém, ou quando eu leio um texto, eu já tenho uma resposta, eu sou obrigado a repensar o sistema, colocar o sistema em questão diante de um evento que é importante, que é um evento novo. É isso que eu tentei chamar de os novos corpos. São corpos que não se compõem mais à moda antiga, são corpos que ainda não são, porque nós recém começamos a pensar e a produzi-los, pernas artificiais, braços artificiais, narizes, artificiais, quer dizer, ou feitos de composições, para usar uma linguagem que todos nós conhecemos desde Mary Shelley, frankensteinianos. Jean-Luc Nancy é um Frankenstein. Ele não está aí, eu posso dizer. Então, ele, de algum modo, é um composto de outros corpos. Inclusive, eu queria falar dos corpos que o submeteram antes ao transplante. Os corpos dos médicos, os corpos da enfermagem, dos imunologistas, dos experimentadores dos coelhos. Ele é um corpo múltiplo, que ele vai tratar disso num livro muito difícil, acho que por isso não traduziram para o português, que é o chamado Corpus, com P-U-S, Corpus, como queremos em francês. Mas eu recomendo que as sedes façam um simpósio sem a minha presença, com alguém aí, porque é tudo isso que eu estou desenvolvendo. Claro que eu tenho uma visão psicanalítica da coisa e estou me aproveitando de um Freud que está meio abandonado. Então, o que vai acontecer aqui é que, teoricamente, epistemologicamente, o evento vai fazer outra teoria. Essa proposta que eu queria, porque eu ainda estou... A gente fica muito sozinho com o tema. Então, eu proponho que a psicanálise, que os psicanalistas, colegas, considerem. Eu sou discípulo de Heráclito, cujo apelido era o Obscuro e o Chorão. O que é isso? O que é o inconsciente quando muda o corpo? Nós aprendemos certas regras que parecem leitura de igreja velha. Nós lemos com dogma, o sujeito está envelhecendo, mas a alma está jovem. Jovem o Katsu. Não, quando o corpo envelhece, como é a relação de corpo e alma? Vocês conhecem algum campeão de maratona com 60 anos? Algum campeão de salto em altura? Isso não significa perda de potência para quem já subiu num pódio? Vocês conhecem algum matemático com mais de 20 anos, 21 anos, que tenha escrito alguma tese original? Vocês conhecem?
Saberiam citar? O que acontece com certas capacidades, que inclusive são ótimos modos de abstração, quando o sujeito passa de uma certa idade? Eu vi a foto semana passada da Tônia Carreiro, com 91 anos, que é linda, sobrevivendo, tal, não fala 3 frases e fica olhando para a câmera como, sei lá, eu olho lá para aquela janela assim de viés para poder disfarçar vossos olhares. Então a idade não tem nada a ver, é o mesmo. Nesse sentido bobo de pensar que o mesmo é idêntico. Essa questão que esse transplante coloca, nos coloca também uma tarefa de pensar que desde essa mudança, especialmente uma mudança dessas que é importante, sem a qual o filósofo teria morrido, que ela impõe mudanças naquilo que nós chamamos de inconsciente. Ou a teoria fica a mesma? Nós temos instrumentais de pensamento a respeito do que é um evento, em português, Ereignis, em alemão, onde foi criado isso, que nos coloca diante de questões a respeito do que é isso. Como acolher alguém, os psicanalistas tiveram que aprender muito com a noção de hospitalidade. Como é que é acolher um sujeito que não é neurótico, que é o chamado borderline, ou psicótico. Não é a mesma coisa, mas ele não é acolhível. A psicanálise se acoelha, cai fora, quando o sujeito não fala exatamente, quando ele não entra... Quando não entra a ser analisado nos padrões esperados, o que nós fazemos com isso? Então, esse caso serve para se pensar que também a psicanálise tem que se transformar. Uma outra coisa que coloca, eu queria falar, eu vou assim por cima, queria chegar até um caso, mas ela vai colocar em jogo a questão do complexo de Édipo. Eu não queria falar muito sobre isso. Eu tentei fazer um pequeno escrito, que eu não estou conseguindo mais escrever livros assim, enormes, mas eu fiz um pequeno escrito e a Miriam bondosamente fez uma resenha, mas uma crítica que eu fiz e que eu não usei as palavras, vou usar aqui. A crítica é a univocidade do complexo de Édipo. Tudo que acontece se deveria, porque um complexo diz uma reunião de vários eventos, desde Freud, que aprendeu a expressão com Jung, e que também era uma expressão da psiquiatria da época, e que foi alvo de uma discussão entre os dois sobre o caso Schreber. Mas o complexo diz, é por aqui e por aí que se formou a psicanálise. Mas o complexo sempre é unívoco, nada pode escapar da univocidade. Eu queria propor que a gente tivesse também tempo e paciência para fazer leituras equívocas. Um analisando psicótico é um equívoco. Equívoco não é um erro, é o que vai de um lugar a outro inesperadamente. É o que não se espera e que acontece. Eu trouxe para ler para vocês de um filósofo do meado do século XIII para cima, chamado Duns Scotus, ou Duns Scott. E ele diz assim: por qualquer causa eficiente que seja gerado composto. Imaginem esse composto, corpo novo, que recebe um coração. É ela a própria causa, que causa, em português fica mal, mas é assim, efetivamente, o ser do composto. O ser do composto não é mais igual. Ele muda na noção de equivocidade. Existem compostos gerados por causas criadas. É como essa causa criada. Se fosse há 30 anos atrás, 40, se morreria, o filósofo estaria morto e a gente nem estaria aqui falando sobre esse tema.
porque os psicanalistas falam sobre tudo, então eu teria outro tema. Portanto, uma causa criada pode causar esse. E este não é efeito próprio de Deus. Essa é a discussão desse homem que me interessa muito, porque ele é um dos enunciadores da teoria da singularidade, do que se chama em português de exeidade, hexeitas. Esse eu que entrou no lugar do eu é o mesmo eu. Nós aprendemos que quando nós interpretamos e o analisando trabalha alguma coisa importante para ele, como, por exemplo, a troca de coração, nós nos perguntamos se esse eu é o mesmo. Tem linhas que acham que sim, que a psicanálise não se interessa pela cura e nem pela transformação. O analista faz o dele, o analisando, se quiser, que faça o dele. Mas não é a minha linha. Então, eu me pergunto, o eu é o mesmo? Quando a gente vai ler um sujeito igual o Duns Scotus, estou falando que Duns Scotus ganhou um capítulo especial no livro do Agamben sobre, né, a comunidade. Então, eu queria trazer só um exemplo. Assim, primeiro, eu queria dizer que a gente aprendeu a ler Freud do modo... A gente é geral, não é todo mundo. A gente lê Freud sempre assim, como o inconsciente aparece como conceito e tal. É pouco. Eu peguei em algum lugar umas cartas do Freud e a introdução que ele faz, a tradução que ele próprio fez do livro do Bernheim, da sugestão e suas aplicações à terapêutica, ele traduz do francês para o alemão. Nós vamos aprender que a primeira noção de transfer vem do francês e que o transfer diz respeito ao efeito de ímã que um corpo tem sobre o outro. E não é isso como nós vemos hoje do grande outro, tal, que eu não estou tirando o enorme valor disso, mas dizer que para o Freud tem também uma atração corporal. Alguma coisa que ficou muito batida para dizer que isso é uma sugestão, que falaria ainda de uma linguagem de fluidos, que se atrairiam, que se determinariam, enquanto o Freud anda numa outra linha que vai ser recuperada depois por Ferenczi e Grodek, por exemplo, e que é reintroduzido na psicanálise hoje como, entre aspas, a grande novidade técnica e clínica. Eu li um André Green, tem uns 5 anos, 6 atrás, onde ele dizia, sem Ferenczi a psicanálise não teria alcançado a técnica tal como ela é hoje, desde a posição do Green, e eu gostaria de dizer que eu estou de acordo. Mas, com isso, um outro Freud também tem que ser relido. Freud, que nas cartas escreve desse modo, como é que os corpos se atraem e se repelem. Mas primeiro eu queria falar do exemplo de alguém que ficou comigo umas pouquíssimas vezes, há muitos anos. Um pai me procura, ele pensou que eu era Freud e ele era o pai de Dora. Aí ele me procura para dar um jeito na filha dele, com 9 anos. Um pai era meu meio conhecido. Aí qual era o problema da filha? Ela estava namorando um cara de 42. Como é que você sabe a idade? Porque ela escreve e ele também. Ele diz, meu nome é tal. E ela escreve o quê? Ela, com 9 anos, eu apelidei essa moça de Laura. Deve ser por causa do filme com a Verônica Lake, eu acho. Aí ela não fala da idade dela, não fala de como é o corpo dela, ela escreve. É uma contemporânea, né? Aí ele começa a declarar a paixão, que ele está quase separado da mulher. Essa cantada mais antiga do universo. Estou quase separado, né? E os dois começam a escrever, mas ela tem quase a idade de um adulto, ela tem 9 anos. E eu falei, vou receber uma menina fantástica, uma geninha.
Eu apelidei essa menina de Maria Mole. Maria Mole, lá em Minas, é uma espécie de doce que você curva e ele não se parte. Você sabe o que você veio fazer aqui? Mais ou menos. Você sabe quem sou eu? Mais ou menos. Tudo era um pouco assim, o quase, só que a energia que ela tinha na escrita, pessoalmente, na fala, olha, aquilo foi me irritando porque eu me senti impotente, enganado. O cara se sentia enganado positivamente e eu negativamente. Aí ela começa a escrever e o cara vai se declarando do corpo dela, corpo esse que não existia, menina mirradinha, de 9 anos e tal. E eu fiquei pensando, o que é o amor pela internet? Qual a idade que se tem na internet? Como é que a gente aparece? E alguém me contou a história de um sujeito que levou um tempão, pela timidez dele, para namorar e conseguiu marcar um encontro. Quando chegou lá, a figura era outra. Ele recebeu fotos e tal, mas não era da dela. Era uma outra, porque ela não se achava... Ela não tinha visto Shrek, o filme. Então, ela não se achava bonita o suficiente. Eu queria falar que esses casos, hoje nós os temos muitos com essa noção e esse aparato chamado um chat, com essa conversa. Que corpo é esse que não se apresenta? Que ele fala, mas ele ilude desde o começo. Ilude não só o receptor, ilude o comunicador. E eu queria ler um outro texto. Eu queria dizer quais foram 2 destinos de 2 teorias que caminharam muito separadamente, mas que tiveram problemas parecidos com um exemplo muito próximo. Eu vou ler, então. Um caso serve como indicador disso. Um dos pioneiros da cirurgia plástica nasal foi o médico Joseph Jacobs, nascido Jacob Joseph. Já é uma transformação, porque ele vem com o nome judeu e vira para o nome meio afrancesado. Judeu-alemão convertido, que viveu de 65 a 34. Com 69 anos, foi expulso da sociedade de cirurgia porque ele foi fazer uma cirurgia embelezadora, era proibido. O Pitangui está aí para mostrar o destino disso. Então, na época, era proibido, só podia fazer cirurgias reparatórias. Se o cara fosse muito queimado, não pudesse se mover, podia tentar. Se fosse uma perna que tivesse perdido o movimento, podia. Mas pela beleza, vocês vão ver o que é, não podia. Ele foi assistente de Julius Wolff. Eu não posso falar do Julius Wolff, mas queria falar quando a gente começa a ler tudo, e Julius Wolff tem uma importância enorme, porque ele mostra alguma coisa que está um pouco perdida hoje, que os ossos se transformam, eles continuam crescendo. Quando eles se encontram em articulações, o corpo se expande, enquanto nós aprendemos a medir os ossos somente pela altura. E ele mede também pela largura, pela elasticidade, a quebra da rigidez e tal. Mas Wolff fica para um outro lobo que não eu. E o Jacob Joseph, o Joseph Jacobs, foi expulso da Sociedade Médica de Berlim porque ele postulava, isso vem de um livro que eu vou dizer para vocês o nome, que ele fazia tais cirurgias só em judeus, porque ele era judeu, que desejavam arianizar seus narizes. Aí ele escreveu assim: o efeito psicológico da cirurgia, tirar esse nariz adunco que marcaria o judeu, é de máxima importância. A atitude depressiva do paciente diminuiu radicalmente. Ele está feliz por poder circular em Berlim sem ser notado como judeu. Está num livro que não é traduzido, mas o autor já é conhecido dos brasileiros, que é o Sander Gilman. Um livro chamado O Corpo Judeu, The Jew's Body.
de 1991, capítulo 7º. Então, qual era a ideia do Jacob Joseph Jacob? Ele tiraria o nariz do sujeito e o sujeito podia ser um alemão normal, podia andar com o nariz ariano, que depois se mostrou, deve ter se mostrado não para ele, mas para outros, útil, quando começaram a se classificar as pessoas pelos narizes, pelos lobos da orelha, pela careca. Vocês imaginam, eu seria judeu na hora, né? E foi assim que o regime nazista fez suas classificações. Um outro caso é psicanalítico. Um paciente demanda ao psicanalista, que muitos conhecemos, Fritz Wittels, para fazer a análise, porque ele queria fazer uma cirurgia plástica, entre aspas, descrito na narrativa do Wittels, por sofrer uma perseguição antissemita, pela qual ele culpou seu nariz, que é, contudo, diz o Wittels, de aspecto semítico pouco manifesto, pouco acentuado. O Wittels escuta que os seus sintomas... O paciente vai e o Wittels diz, não, seus sintomas nasais são deslocamentos do pênis. O paciente, ouvindo, começou a rir. Diz que isso é uma piada. Isso está na ata. Eu esqueci de trazer. Não, eu trouxe. O número da ata é 9 de dezembro de 1908, ata 61, porque são várias edições, vocês podem conferir. Aí o Freud critica o Wittels dizendo que não se deve apresentar a solução correta. Quer dizer, o cara, segundo o Freud também, está vendo o nariz dele como pênis, como pau. Na época ainda não tinha falo. Contudo, um fator atenuante é que se tratava de um caso de índole paranoide, por conseguinte, inteiramente inadequado para a aplicação da psicanálise. E, de acordo com a sua, Freud, isso é transcrito por Otto Rank, experiência, todos os casos que, de maneira similar, se centram em questões físicas, defeitos físicos, desfigurações, má aparência, recusa pela aparência e tal, são casos de paranoia. Evidentemente, esse homem se sente desgraçado por ser judeu e quer que o convertam. Contudo, ele não se converte. Nesse fato reside o conflito que absorve o significado dos demais. Nesse tipo de exemplo vai se abrir uma questão para a gente pensar o narcisismo. Como é que se coloca isso na contemporaneidade, quando nós temos hoje modelos do que é ser, e o ser se confunde com o aparecer? O que é ser? Se o ser do velho, hoje um pouco menos, porque a medicina arranjou um jeito dos velhos virarem fregueses dela, fazendo cirurgias embelezadoras, trocando seus aspectos, fazendo implantes, colocando cílios e libaneses e tal. Então, a medicina achou um jeito de colocar os velhos como parte da clientela e normaliza um pouco. O velho hoje vai ao teatro e fica olhando alguém trabalhar e tal. Mas eu queria lembrar a propaganda do Itaú, que me marcou muito, de 20 anos atrás, que a velhinha faz o cofre para o filho. Vocês conhecem? Ela bota um dinheiro e ensina o filho a poupar. Poupança é coisa de velho. E pôr a pança também, né? Então, a publicidade se baseava numa figura idealizada de idosa. No caso, ela está sentada fazendo um crochê e vem o neto, ela põe uma moedinha, pão dura, no cofre do netinho, e é o máximo da atividade que ela tem. Ela está assim, o crochê levemente... Os gestos são todos calculados pelo publicitário, pelo grupo de publicitários, mas o velho é um ferrado, fora da produtividade, ele serve apenas para compor com o neto uma produtividade da qual não tem nenhum efeito, a não ser a futura gratidão
do neto por ele, que eu queria dizer a vocês que não existe. Então. Como é que se lê isso? Os psicanalistas aprenderam a fazer uma leitura que virou um barato generalizado. Tudo virou narcisismo. O sujeito não tem atividade, narcisista. O sujeito põe dinheiro no cofre, narcisista é. O sujeito faz um botox, é narcisista. O sujeito põe um cílio, sei que é lá. Não interessa a ele. Eu não tinha vontade, mas vou citar. Terça-feira, ainda na Folha de São Paulo, tinha a depressão que atinge pós-parto, as mulheres contemporâneas, e se perguntando sobre isso, sem ter uma única palavra a respeito da produção da imagem ideal da mulher contemporânea depois do parto. Parece que ela tem que se levantar, dar uma trepadinha com alguém, de preferência com o marido, e deslizar de patins pelas ruas de São Paulo. Então, é perguntar que imagem, o que o imaginário coletivo fez. Bom. Acho que o Chaim colocou questões fundamentais para nós todos hoje. Eu tenho vivido nesse meu trabalho, nesse momento, nesse meu documentário, vivido contundentemente a insuficiência da teoria psicanalítica para dar conta do que eu vou observando, né? Eu acho que ele apontou para duas vertentes, duas dicotomias. Estou dando uma sistematizada para depois abrir o debate. O que é esse corpo virtual que é produzido na internet e que cada um fabrica o corpo que bem entende, e o que é o outro extremo, onde os corpos vão engolindo coelhos. Eu tenho me defrontado com coisas muito impressionantes, desde o Laerte, que resolve se vestir de mulher e quer pôr mamas, até homens que são lindas mulheres, né? Entrado em contato com o que é esse questionamento do binarismo de gênero, que vem questionar, sem dúvida, a univocidade do complexo de Édipo, do jeito que a psicanálise vem pensando, e visto, assim, virar homem ou virar mulher não é só a cirurgia de mudança de sexo, é testa, gogó, voz, é muito impressionante, né? E uma concretude. Então, a gente tem essas duas vertentes, do corpo virtual e do corpo vivido de um jeito que a gente nunca viu, desde o coração de uma negra jovem, num filósofo cristão branco de 58 anos, né, até essas transformações que a gente vê. E o que eu tenho mergulhado nesse tema, e os textos que eu vou lendo são muito... Eu me amolo com eles. Porque são textos que buscam pensar cena primária, mãe fálica, etc., etc. E eu vou sentindo algo que não tem nada a ver com o que o Chaim, na base do Duns Scott, chama de especificidade e singularidade de cada caso. Então, eu acho que o que o Chaim coloca da necessidade da gente ler o Freud de um outro jeito me parece colocar algo absolutamente fundante para nós hoje, inseridos nesse mundo tão maluco, né? Tão maluco e criativo, onde a possibilidade de criação também se ampliou, porque você passa a ter a possibilidade de criação no próprio corpo, né? Então, desde tatuagens, piercings e tudo que a gente vê por aí, até nas cirurgias, etc. Então, queria abrir o debate para vocês. Chaim, foi um prazer te escutar.
Eu fiquei pensando, durante a tua fala, em alguma coisa pessoal, no sentido de trabalhar com patologias graves, que eu só consegui continuar trabalhando com patologias graves na medida que eu revisitei, a partir das minhas leituras, o conceito da compulsão de repetição. Eu trabalhei como acontecimento e não como uma repetição, tentando, via estratégias, recuperar um pouco a noção de acontecimento dentro da compulsão-repetição. E na tua fala eu verifiquei assim que tu vais tentando revisitar não sei se a gente pode falar conceito, do estrangeiro e do erro, fazendo uma releitura disso aí para poder entender esses corpos. Eu gostaria de ver se eu te escutei bem, como é que é a reflexão por aí, mas me parece, né, uma necessidade de revisitar realmente essas noções. Inclusive, uma coisa que me preocupa muito, também não estou conseguindo entender, porque antes, por exemplo, a medicação era usada para uma dor física, uma dificuldade, para sanar uma doença. Hoje, a medicação ela é usada para uma intervenção no afeto, que é considerado doente, né? O mal-estar depressivo, existencial, é considerado um doente. Hoje, eu olho para uma pessoa e penso, ela é? Quem é essa pessoa? Quem é esse eu? Porque ela está com uma intervenção, geralmente, medicamentosa para organizar esses afetos, e não uma dor física. Então, que coisas têm que ser revisitadas para a gente poder continuar escutando numa outra perspectiva, né, e que a nossa clínica flua nisso aí, sem ficar interditada por algum conceito que amarrava, como tu falas. Um pouco a minha reflexão foi por aí, não sei se faz sentido tu poder me... Eu acho que você devia ler Freud, porque o Freud diz, a dor se fala. Nós, os freudianos velhos, como eu sou muito mais velho que freudiano, mas nós lemos o desejo como desejo encarnado no corpo. Nós não lemos como desejo é hoje, que é uma leitura que vem desde a obra de Koyev, que teve grande influência na França, o desejo como Begierde. Nós lemos como Freud quis em Wunsch. E o Wunsch diz respeito ao corpo, e que ele se manifesta de modos os mais diferentes. Mas como transmitir uma psicanálise que trabalhe os momentos, as singularidades, as dificuldades, as dores locais? O próprio Freud foi levado muitas vezes a pensar um único afeto, uma única representação marcada pelo Édipo, mas na medida, por exemplo, que ele trabalha os casos dele, ele mostra como isso é um instrumento para se ter acesso àquilo que dói, que excede o sujeito. O indivíduo, ele não usava a palavra sujeito, na sua capacidade de fazer sentido, não significação, mas nós tivemos que aprender que isso não é, esse corpo não é apenas o corpo fabricado pelo nascimento. Todo nascimento é um evento plural. Na época que eu estudava antropologia, nós aprendemos, especialmente com os mestres antropólogos, que não tem um nascimento que não participe em várias pessoas. Não tem a mãe que vai parir. Deixando de lado a estrutura de parentesco, tem sempre uma parteira. Lévi-Strauss tem um trabalho famoso da eficácia simbólica, quando a parteira fracassa, se chama o feiticeiro, que é um cara que tem relações com a vida social, que ele é um ato e uma representação da vida social que autoriza essa mulher a parir. E sem o feiticeiro dizendo certas palavras encantatórias, essa coisa não iria, a mulher morreria. Está lá na Antropologia número 1, não me lembro mais o número do capítulo, mas é muito bonito como
O Lévi-Strauss trabalha isso. E a importância da fala, porque o que nós recebemos são essas interpretações do mundo que aparecem, por exemplo, nos meios de comunicação, e a pergunta é como fugir disso. Que somos nós fora dos meios de comunicação? Se o meio de comunicação diz que o velho é sábio, eu fico me achando ótimo, eu sou reconhecido finalmente. Se diz que ele não pode correr maratona e é um ferrado, eu me sinto meio aleijado. Então, essa expressão não é uma expressão que venha de um indivíduo, mas ela pertence àquilo que na teoria do Ferenc se chamou o Mitsein, o estar com o outro. Então, eu não sei seu nome. Vera é verdadeira. Ô Vera, eu acho que temos que ler Freud. É isso, eu acho que esses novos problemas exigem outras articulações. Mas eu gosto muito do que o Foucault me ensinou, a nós, que a teoria do Freud, ela seria uma transdisciplina. Ela não pertence a um evento, olha, eu sou assim, é um evento local, mas ela é translocal, transtemporal, mas é temporal. Então, o analista que não se engane, pensando que ele lê Freud, ele está lendo uma coisa antiga. São 3 raros fenômenos, segundo Foucault, do pensamento que vão para além da disciplinaridade. Freud, Marx e Nietzsche. Eu não estou dizendo para ninguém aderir a isso, eu quero falar de Freud. Então, o sistema freudiano nos permite pensar desde a questão da expressão, mas também nós temos que pensar o modo como a expressão é obrigada a se expressar, qual é a normalidade que se dá para a expressão, como é que se ensina o indivíduo o amor à língua. Esse amor à língua não é nada que venha do fígado, é alguma coisa que também é aprendida, é também um hábitos, como querem os sociólogos, e que o Freud não recusou, né? Ele, por exemplo, no caso de paranoia daquela moça cujo noivo, segundo Freud, lhe fez mal, segundo nós, lhe fez bem, ela espera o noivo sempre para casar na hora que o trem de ferro, ela morava perto da estação, aí o Freud diz, ela alucina, se veste de noiva e vai esperar o trem. Toda manhã ela espera o trem. Por quê? A mulher a quem lhe fizeram mal é obrigada a casar, porque senão ela vira uma prostituta. Se vocês lerem, me desculpa o comentário longo, mas para não ficar injusto. Se vocês leem a emergência da profissão de prostituta na colônia judaica da Europa, eram moças pobres, chegava um cara na aldeia da Polônia, da Rússia, da Ucrânia, da Romênia, e propunha casamento. Quem é a mulher mais bonita daqui? Fulana. Aí casava com ela. Ele podia casar igual eu, nada. Mas o business dele era esse. Pegava a moça, deflorava a moça ou entregava alguém para deflorar, e ela era mandada para 2 lugares especialmente, Argentina e Brasil. Nisso nós somos unidos. Então, e chegava lá, ela se transformava em prostituta, e a coletividade judaica recusava essas mulheres, que seriam as não puras. Esse sentimento, muitas aderiram a ele, se sentiram impuras, mas, por exemplo, no Rio de Janeiro fizeram um cemitério delas, e elas tiveram uma ideia que ninguém teve antes, registraram o cemitério na prefeitura. O cemitério existe até hoje. E elas fizeram uma coletividade, pegaram os caftens, os homens religiosos, para tomar conta da coletividade, e elas fizeram uma outra coletividade, e depois se casaram, os filhos, netos, herdaram o dinheiro, trouxeram as famílias
da Europa e tal. Como é o Wunsch delas? Pode ser lido com o desejo do desejo não sei o quê, ou esse corpo passa por uma experiência que o obriga a ser de um determinado modo. Ele não é só historicidade, mas ele também é historicidade. Ele historicamente se constitui. Então eu penso que a obra freudiana ainda continua a verdadeira, a vera, que ela que merece que a gente... Enfim, é isso. Bom, uma delícia, né? Acho que ouvir você é uma experiência estética e, enfim, alegradora e iluminadora da vida da gente. Mas e nisso você, apesar de ter mudado, é igual, né? Eu estou dizendo isso porque eu adorei imensamente te ouvir estar aqui hoje, mas também porque você falou que você era como Heráclito, né? Chorão e obscuro. E é um pouquinho sobre isso que eu queria te questionar, assim, sem metáforas, né? Quando você fala no caso do filósofo que adquiriu o coração de uma mulher negra e que então isso muda bastante, etc., a vida dele e tudo mais, eu me pergunto se você faz lugar a uma pergunta, talvez uma discordância em certo ponto, mas sobretudo uma pergunta. É o seguinte... O Heráclito dizia que você não pode passar 2 vezes pelo mesmo rio, o que é em parte verdadeiro e em parte um exagero, né? Porque não é tudo que muda o tempo todo, ou não seria possível nenhum conhecimento, né? Nenhuma afirmação. Se o Kant disse o vinagre fosse ora vermelho, ora amarelo, se o cinábrio fosse ora azedo, ora doce, não seria possível dizer coisa nenhuma sobre coisa nenhuma. E uma das formas pelas quais se resolveu esse problema foi com a introdução da categoria ou da distinção entre substância e acidente, né? O rio é o mesmo, o Tietê é o mesmo, e as águas do Tietê não são as mesmas. Então, sob um certo aspecto, paradoxalmente, ele é e não é o mesmo, né? Simultaneamente. Então, sob um certo aspecto, Sócrates é o filósofo, e às vezes ele fica pálido, às vezes ele não está pálido, às vezes ele briga com a Xantipa, às vezes ele, né, filosofa a partir da Xantipa. Ou seja, há algo que permanece e algo que se transforma, e uma coisa não afeta a outra. O fato de algo se transformar não afeta a natureza, a essência, etc., daquilo que se transforma até um certo ponto. Traduzindo isso em linguagem psicanalítica, a gente tem identificações estruturantes e identificações histéricas ou passageiras, né? Não é tão vetusto quanto poderia parecer se eu dissesse que isso vem de Aristóteles, né? E continuou iluminando o pensamento, enfim, ocidental por 2.300 anos, porque é uma belíssima solução, né? Determinadas coisas fundamentais não mudam, outras sim mudam. A questão, então, né, em relação ao que você colocou no caso do filósofo, essa é a minha pergunta, até onde eu sei, isso sem nenhuma gozação, porque o tamanho da minha ignorância em medicina é colossal, né? Eu acho que, do ponto de vista orgânico, não tem nenhuma diferença entre um coração masculino e um feminino, me parece. Se eu estiver errado, me corrige, que eu paro a pergunta aqui. Mas é claro que a gente está falando do imaginário, né, das identificações da vida psíquica, do sujeito psíquico, quando você coloca a questão de saber como é que esse coração de uma mulher negra, então muda a raça, muda o sexo, muda a cultura, a idade, enfim, você acentuou sobretudo a diferença e o caráter de intruso, de estrangeiro, né, que esse transplante introduz no corpo masculino, velho, o oposto, né, completo, do Jean-Luc Nancy, né? Até que ponto essa afirmação pode ser levada, vamos dizer assim, completamente a sério, né, mais do que como uma provocação a pensar, se essa aquisição não a aquisição orgânica, mas a experiência da qual ele fala no livro, que você tentou analisar e pensar, onde ela se localiza, né? E se você julga que ela afeta num nível fundamental, visceral, estruturante,
o que te leva a pensar assim, e se, ao contrário, né, o sujeito continuou sendo um filósofo, etc., etc., que passou por uma experiência limite, transformadora, etc., porém continua essencialmente o mesmo. Como fica o mesmo e o outro, né, nessa combinação, por exemplo, nesse caso, ou em diversos outros aí que você mencionou, que não é o caso de me estender agora. Mas acho que essa é uma questão central que aparece para mim a partir do que você colocou, né? Você continua gozador, como sempre foi, né? E isso parece humor, enfim, outras coisas que visivelmente fazem parte da tua natureza, para falar rapidamente, e isso não muda. Claro que haverá nuances, haverá evoluções, etc. Mas seria esquisitíssimo encontrar você aqui e as pessoas darem risada e, com o brilho do que você diz e com a tua capacidade imediata de, né, flagrar o momento cômico, ridículo, etc. Isso faz parte, né, está nas letras lá, Chaim Samuel. É assim, você é assim, né? Outras coisas em você, podia não estar usando uma camisa laranja, podia estar, sei lá, escolhido outro assunto para falar. Então, não é tudo que no indivíduo, isso eu acho essencial, é o ponto central do que eu quero dizer, não é tudo no indivíduo que está no mesmo plano, não é? Há elementos que são mais fundamentais e outros mais variáveis ou menos fundamentais. Onde é que o que leva você a situar algo que pareceria não ser tão fundamental como uma experiência essa do transplante, a situar isso no plano do fundamental e a tirar, então, essa série de consequências que você tirou em parte e em parte deixou sugeridas. Essa é a minha pergunta. Posso só fazer uma observação, Renato? Por acaso eu recebi um e-mail desse que a gente recebe, né? E o coração é diferente. E sabe no quê? Na hora do ataque cardíaco. Então, eu imagino que esse coração de mulher, num homem, vai ter que mudar totalmente a percepção do que é a fraqueza e a parada do coração, né? Porque justamente falava como virou a maior causa de morte entre as mulheres, por causa da mudança de vida das mulheres, né? Parece que 64% de mulheres, de mortes femininas por ataque cardíaco, justamente dizia que os sintomas são diferentes. O sintoma masculino é forte, dor no braço, né? E da mulher é um mal-estar, é um enjoo. Então, eu imagino como é que esse coração de mulher agiria naquilo que deve ser a principal razão desse transplante, a conservação da vida, e que provavelmente produz uma vigilância, né, desse coração que já vai, né, onde tem que haver toda uma mudança do eu na percepção da sua sobrevivência pós-transplante, né? Aí, por exemplo, a gente teria justamente a ideia de uma mudança, né? Assim, onde o gênero faz diferença, né? Eu não me sinto à altura, primeiro que eu estou bem baixo pela posição de comentar suficientemente a questão, mas eu queria dizer que o exemplo kantiano não serve para o que eu estou falando, porque nós partimos de uma ideia psicanalítica muito forte e que eu acho que regula parte do conhecimento contemporâneo de que nós somos animais finitos que conhecem limites, os limites da sua finitude. Então, é alguma coisa que talvez falta na obra dos pensadores a respeito da técnica, das suas transformações e tal, e que muito disso é feito em termos espetaculares de comunicação, de dinheiro, de divulgação, em torno de prorrogar a vida. Também nessa época em que eu estudava antropologia, eu tive a curiosidade de atravessar e procurar junto com colegas, e eu me vali do fichário do Lévi-Strauss no Collège de France. Não tem um grupo, ele tinha 300 e não sei o que de grupos, o Murdoch tinha 1000 e tantos grupos, não tem um grupo que não busque aumentar, prolongar sua finitude. Então, uma experiência que se faça, como a de provar alguma coisa
que seja isso ou aquilo, não para mim. Não chega a tocar essa questão do mesmo e do outro na faceta do desejo da eternidade, que o Freud disse que é tão grande que teria criado esse mito maior que a existência de uma alma. A alma é a prorrogação possível da vida do corpo para sempre. Aquilo que para nós, ditos agnósticos, ateus, incrédulos e companhia limitada, é algo que vem assim mais, entre aspas, habitualmente. Freud propôs uma teoria para pensar que a origem da religião não era do sentimento oceânico, mas era de alguma coisa que o sujeito inventava para não se sentir em desamparo. Ele prorrogava a sua vida para uma vida no mundo além. Eu queria dizer que os argumentos do Renato, corrigido pela Renata, nada como a Renata para corrigir o Renato. Eu me interesso menos por isso. Por exemplo, qual a diferença do coração que sofre por um amor ou uma doença de alguém, ou que torce para alguém morrer? Né? São as duas categorias que o Freud fala sobre a transitoriedade. Não tem representação de morte no inconsciente, mas eu não quero que os que eu gosto morram, e eu quero que o Freud fala de inimigos, que eles morram. Tem situações intermediárias que eu não vou citar, mas, por exemplo, o Freud com o pai que leva uma pancada na cabeça e deixa cair aqui pai e se abaixa para pegar. Dá vontade de matar um pai nessa hora. Dá vontade de matar o judaísmo que tem dentro de si nessa hora. Depois não. Mas na hora, naquele momento, na singularidade, eu acho que isso aparece, e eu gostaria de pensar que a psicanálise, aí me aproximando mais, que a questão do Renato é muito ampla e muito importante para que eu aqui, ingenuamente, faça respostas a ela. Mas eu queria pensar que nós somos um desses animais, talvez o único, que tenhamos esse fluxo de afetos que vai num sentido e no outro, do que o Freud chamava de Bindung und Entbindung, de conjunção e disjunção simultânea. Mas essas experiências, o psicanalista teórico as constrói. Mas quando o analisando, ou eu mesmo, me pergunto, essa experiência é muito diferenciada. Ninguém apaga a raiva do momento, a experiência. Ontem nós tivemos uma qualificação de um colega, muito bonita a qualificação. E apareceu um exemplo, mas eu não vou falar, vou deixar para vocês. Da interpretação que aparece no filme sobre Lacan, quando a moça fala que ela conta sobre a Gestapo, e ele fala Gestapo. Eu fico me perguntando se um Gestapo pode apagar a Gestapo. É isso mesmo. Eu me pergunto e eu respondo a vocês, não. Claro que não. Não. Isso é furado. Mas, como a religião maior é outra, eu fico com minha pequena crença. Bom, a gente está no momento de encerrar essa etapa de hoje, e eu acho que nesse curto momento, né, a gente pode pensar no que muda no rio ou o que faz com que o rio seja o rio. São dois filtros que marcam talvez duas leituras, duas possibilidades de leitura. Acho que aqui se delinearam dois filtros, o rio que muda e o que faz que o rio permaneça o rio. Acho que o Chaim se preocupa com o que muda no rio. Mas também com o rio, eu sou do Rio. É.